Olá, paz, luz, contentamento. Eu sou Hélio Fialho e o tema que estaremos abordando agora é muito oportuno para o momento brasileiro. Quem disse que a política não tem a ver com religião? Tem tudo a ver, porque as duas estão entrelaçadas. Quem vive dizendo que não se deve misturar política com religião está completamente desinformado. Nunca leu ou não sabe nada sobre a Bíblia e tampouco conhece a história da humanidade. Na qualidade de teólogo que eu sou, jornalista e bacharel em Direito, quero dar alguns exemplos para que as pessoas desinformadas não fiquem criticando os sacerdotes, os pastores, as freiras, os líderes religiosos e até mesmo muitos cristãos quando se posicionam contra certos tipos de políticos, os quais não são adoradores de Deus e não gostam dos cristãos de quaisquer ramificações do cristianismo. Católicos, ortodoxos, evangélicos, espíritas e de outras denominações cristãs. No Brasil, o Estado é considerado laico de acordo com a Constituição brasileira. Contudo, isso não quer dizer que as pessoas não possam discutir temas relacionados à vida e à família, fundamentados em princípios basilares bíblicos cristãos, sendo que estes princípios contrariam as ideologias e doutrinas comunistas, pois o próprio Karl Marx referiu-se à religião como o ópio do povo. Com isso, Karl Marx quis dizer que ele foi o criador do socialismo científico, que a religião provoca adormecimento no povo e serve de paliativo aos seus problemas. Isto é, a religião aliena os seguidores. Eles devem sim alertar os fiéis para que não votem em líderes e governos que não valorizam os ensinamentos das Sagradas Escrituras. A exemplo daqueles que defendem o aborto, defendem a ideologia de gênero, praticam roubalheiras desenfreadas quando estão no poder, defendem ladrões e sequestradores, apoiam governos autoritários e que não respeitam os direitos humanos, a exemplo de Cuba, que teve início com Che Guevara, depois Fidel Castro, Raul Castro e atualmente está no comando do país Miguel Dias. Na Venezuela, que teve Hugo Chávez e atualmente Nicolás Maduro. A Bolívia, de Luiz Garcia Meza, que atualmente tem no seu comando o ex-ministro de Garcia Meza, que é o Luiz Arce Gomes. A Nicarágua, do terrível ditador Daniel Ortega, que inclusive este líder, da Nicarágua, ele parabenizou nas redes sociais, através de um vídeo, o vencedor do primeiro turno da eleição para presidente da República no Brasil, Lula. Tamanha é a amizade entre os dois e também comungam da mesma ideologia. No Antigo Testamento, precisamente no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, está escrito: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas o que significa esta expressão? O meu povo perece por falta de conhecimento. Esta frase traz em seu significado o princípio de que a falta do conhecimento de Deus
leva o homem à ruína. As pessoas que desprezam a revelação de Deus através de sua palavra não podem ter comunhão com Ele, pois nem mesmo sabem quem Ele é. Vocês já ouviram falar em teocracia? O que significa na Bíblia teocracia? É a forma de governo em que os membros da igreja interpretam as leis e têm autoridade tanto em assuntos cívicos quanto religiosos. É o Estado ou a nação que se pauta nessa forma de governo teocrático, né? O primeiro governo de Israel foi teocrático. Isso está provado em 1 Samuel, no capítulo 8, versículos 4 ao 9, que eu vou narrar aqui, certo? Essa passagem que está contida nesses versículos, desse capítulo, conforme eu bem frisei. Abre aspas. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, Samuel, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Fecha aspas. E assim, o povo de Israel escolheu Saul, um líder guerreiro, como o primeiro rei de Israel, o primeiro monarca. Porém, ao ascender ao trono, Saul desobedeceu a Deus e perdeu a unção. E, amaldiçoado por Deus, ele se suicidou com sua própria espada. Isso foi uma tragédia em Israel. Provando ainda que política tem a ver com religião, eu lhe pergunto: quem escravizou o povo hebreu no Egito? Foi Faraó. O Faraó era um monarca que tinha todos os poderes para governar o Egito. E Moisés libertou o povo hebreu da escravidão no Egito e levou o povo para a terra prometida, devido à interferência direta de Deus a quem o povo de Israel cultuava. Quem lançou a profeta Daniel na cova dos leões? O rei Dario. Quem fechou a boca dos leões para Daniel não ser devorado? Foi Deus através de um anjo. Quem perseguiu o profeta Elias? Foi Jezabel, a esposa do rei Acabe. Quem mandou procurar Jesus, recém-nascido, para matar, junto com tantas crianças, com aquela mesma faixa etária de recém-nascido? O rei Herodes. Quem mandou matar o profeta João Batista e ordenou que trouxessem sua cabeça numa bandeja de prata? O rei Herodes, a pedido de Salomé, que foi influenciada por sua mãe Herodias. Quem mandou prender e matar Jesus? Foram os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei que planejaram a morte de Jesus.
Eles estavam com inveja dele, porque as multidões o seguiam. Também não gostavam de suas críticas contra eles. Por isso, decidiram acusá-lo falsamente para o matar. Pilatos mandou matar Jesus a pedido do sumo sacerdote Caifás e por causa também da insistência do povo que estava mergulhado em enganos. Discípulos e apóstolos de Jesus Cristo também foram perseguidos e assassinados por determinação de líderes políticos e religiosos, com o objetivo de impedir o crescimento do cristianismo. Sendo assim, é praticamente impossível não misturar política com religião e vice-versa, porque compete às lideranças religiosas orientar o povo para que não vote em candidatos mergulhados nos mais diversos crimes, principalmente crime de roubalheira do dinheiro público. É dever dos líderes religiosos cristãos orientarem, advertirem aos fiéis, aos seguidores, para que não apoiem e não votem em candidatos que não professam a fé cristã. E candidato que é a favor do aborto e da liberação das drogas está contra a família. Isso contraria os ensinamentos cristãos contidos na Bíblia. Então, a partir de agora, estude para poder falar, você que critica padres, critica pastores, critica outros líderes religiosos por causa do posicionamento destes contra quem não faz bem ao Brasil e ao povo brasileiro, não valorizando o patriotismo da nação e buscando apoiar coisas que contrariam a doutrina bíblica, os bons costumes e a valorização das famílias, comprometendo assim o futuro da nação e das nossas crianças. E a escolha indevida de um líder que não tenha princípios cristãos, com certeza compromete a prosperidade do nosso Brasil e de sua gente. Porque o país perde a bênção de Deus. Sendo assim, escolha um presidente da República que tenha o seu caráter parecido realmente com o caráter de cristãos para comandar o Brasil, este país gigante, cujo povo tem uma fé inabalável.